de imagens de ajuda humanitária montada pela Igreja Universal. Eles marcam presença e se vendem como aqueles que estariam de fato atuando na base social. Quanto maior a crise, mais as pessoas precisam da igreja e mais elas se alinham ao Bolsonaro. Aliás, estudos, né, comprovam que o maior fluxo de pessoas se convertendo a um tipo de religião, e principalmente esse tipo de religião, são em momentos, né, de aperto, onde não tem Estado, tem igreja, né? Onde não tiver Estado, terá um pastor safado fazendo o papel do Estado. Exato. Por outro lado, com a pesquisadora Ana Carolina Evangelista, do Instituto de Estudos da Religião, o ICER, e o pastor Fábio Bezerril pontuam, é preciso romper com a ideia de que as grandes igrejas mercenárias e os pastores como Silas Malafaia e Edir Macedo representam a integridade do mundo evangélico. O próprio Fábio assim como outros, um religioso de esquerda que tem dito para os crentes em cultos pelos celulares e mensagens via WhatsApp que a ciência seria uma dádiva de Deus e que, portanto, deveria ser seguida. Então, há um pequeno grupo ainda que se mantém assim, apesar de eu concordar com você, porque quase tudo foi dominado, né? Afinal, gente, se você colocar no Google Plano de Poder Edir Macedo, você consegue comprar o livro dele que foi escrito há mais de uma década. Então, você consegue ler que ele quis inserir a igreja dele na política e conseguiu, né? E só, então, toda regra tem uma exceção, né? Tem esses pastores aí muito bacana. Muita gente me indica, né? Pastor de esquerda, e o cara prega exatamente o que a gente prega aqui. Exatamente acreditando que existiu essa figura de Jesus Cristo, porque, gente, o cristianismo nada mais é do que acreditar na figura de Jesus da bondade. Alguns dizem que foi o primeiro comunista do mundo, né, Jesus? Exatamente. Essa pessoa, né, que andava com os mais ferrados, com quem estava à margem da sociedade. Este é o cristianismo. Existe evangélico, católico, que é aquele do Primeiro Testamento, né, que é o cara da maldição. Bateu de frente comigo, é praga na sua vida. É o Deus da praga, né? É o Deus do ódio, né? É verdade, o Primeiro Testamento, né, é o Deus do ódio, é o Deus do... você vai comer seu irmão, vai ter filho da sua prima, e vai todo mundo morrer no inferno, e depois aí vai ter a Arca de Noé, vai todo mundo se fuder de novo. Aí vai pegar fogo tudo, aí dinossauro põe fogo nos dinossauros também, joga meteoro nos dinossauros. Esse é o Deus do Primeiro Testamento. O Segundo Testamento já é o cristianismo que deveria ser, que é essa questão da família, do documentário que o Léo tanto fala aqui, né? Que começaram a usar o nome de Jesus só Jesus. E que não é esse cara aí, não é esse cara. Inclusive, né, Jesus que a Igreja Católica e as imagens, de forma vergonhosa, pintam como um homem branco. De olhos azuis. De olhos azuis. Gente, como que a gente deixa isso acontecer? Como que a gente deixa, né? É fácil explicar. Porém, para vocês verem como até o Jesus, que é o cara certo dessa história, é totalmente deturpado nesse telefone sem fio histórico aí. Mas eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para, no cumprimento das Escrituras, julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SOST. A SOST é minha nova e única igreja. A formação de um só rebanho é um só pastor. Gente, é o melhor episódio do Coronga, sério. Divulguem essa porra. Dito tudo isso, né, a Rosana Pinheiro Machado, que é uma socióloga incrível, inclusive acompanha o trabalho dela, nos chama a atenção para o fato que existe uma racionalidade muito mais organizada no mundo das igrejas evangélicas do que um senso comum preconceituoso que é imaginar, né? É um mundo para além dos pastores charlatões e do fanatismo que louva o Bolsonaro. Como ressaltou a evangelista, né, os números da Datafolha recentes mostram que, no que concerne ao combate ao coronavírus, a diferença entre evangélicos e a população geral não chega a ser significativa em vários critérios. Mas, por outro lado, a pesquisadora destaca que a diferença mais relevante entre os dois grupos é a de apoio a Bolsonaro. E isso vai ao encontro, segundo ela, a uma tendência recente da bolsonarização da base popular durante a crise do coronavírus.
E a análise da Evangelista encontra eco nos dados etnográficos preliminares que a Rosana e a Lúcia Scalco levantaram em uma periferia de Porto Alegre. Elas encontraram mais adesão a Bolsonaro do que decepção. Elas se surpreenderam com a ambivalência, né, que é aquele duplo pensar do George Orwell, o ato de aceitar simultaneamente duas crenças que são mutuamente contraditórias como corretas, muitas vezes em contextos sociais distintos, né? É que entre a compreensão da importância do isolamento social e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da impossibilidade de parar de trabalhar. E é aí, numa situação dessa, bizarramente, que o Bolsonaro começa a ser aprovado. Esse fato pode estar relacionado à mediação das igrejas evangélicas, que tem tido maior penetração em muitas comunidades e vem sendo um agente central durante a crise do coronavírus. A velha polarização entre as figuras de trabalhador e empreendedor e de vagabundo ressurgiram, né? Fomentadas pelo benefício de R$600 que já está sendo pago pelo governo federal finalmente, né? Já não, ainda. Demorou demais, Paulo Guedes. E lembrando que, inclusive, o Guedes queria que fosse 200, né? Se não fosse intervenção do Congresso Nacional, seria R$200 para as pessoas sem emprego. Só para explicar, de 200, o Congresso subiu para 500 e para não ficar feio para o governo foi lá e botou mais 100 conto para parecer que foi o governo que fez. Então, assim, seria 200, o Congresso forçou um valor bem a mais e aí o governo, já que vai dar 500, então dá 600 e a gente fica como bonzinho, né? Ou tenta sair como bonzinho depois de postergar ao máximo que conseguiu, enquanto Bolsonaro continua aí agindo contra tudo e contra todos para que não fique, né, não cole nele, né, não caia na conta dele, do governo dele, toda essa crise. Mas existem muitas pessoas que não sabem se pode ganhar esse benefício, né, como os pequenos comerciantes. E pensam que essa ajuda financeira vai reforçar uma injustiça entre aqueles que querem trabalhar. E muitos desse grupo acham que parar de trabalhar é injusto e inviável, mas não são negacionistas da pandemia. E são as igrejas, algumas delas, inclusive neopentecostais, estimuladoras do empreendedorismo, que irão acolher esse sujeito, conscientizado ou não sobre o distanciamento e reforçando a necessidade de trabalhar. É nesse sentido que o Bolsonaro aparece, até mesmo entre alguns interlocutores que não votaram nele, como alguém que está acertando na condução da crise e que se conecta com as demandas populares. E é claro que essa realidade pode mudar completamente quando as mortes começarem a entrar nos lares desses trabalhadores que nem sequer água tratada tem, né? Lembrando que 48% da população brasileira não tem água. Ao que tudo indica, o cenário atual pode ser favorável a Bolsonaro e a sua penetração nos grupos populares. Isso ocorre por meio da postura que fala para o trabalhador brasileiro nos pronunciamentos nacionais. Sabemos que isso é falso, né? Porque, na prática, o governo Bolsonaro é anti-povo. Se a gente quer fazer uma oposição, de nada adianta fechar os olhos e acreditar que o Bolsonaro se autodestruirá, né? Por meio da própria estupidez dele, especialmente no meio da pandemia. Por isso que eu sempre bato na tecla que precisamos de pressão contra o Bolsonaro. Ele não vai se autodestruir, não vai surgir um salvador da pátria. Precisa de esquerda reclamando para tirar esse homem de lá o quanto antes. Quem está fazendo, na verdade, bastante é o próprio centro-direita, que, como a gente vem tocando, tem mais facilidade por estar no poder e poder agir, né? E isso faz com que coloque hoje figuras tão desprezíveis quanto o Bolsonaro na linha de frente aí contra o próprio presidente. As pessoas recorrem a várias fontes de informação e navegam entre elas, né? A televisão, os jornais alertam todos os dias sobre a gravidade do coronavírus. O meme diz que o vírus é chinês e veio para dominar o mundo, né? Na TV, o discurso de Bolsonaro relativiza a necessidade do isolamento social, que muitas pessoas consideram ser um extremismo, sim, e que não é viável para a sua necessidade de sobrevivência do dia a dia. E as igrejas, por sua vez, agem no limite entre a promessa da salvação do vírus satânico e a provisão de comida e remédios para a população que mais necessita. Hoje, qualquer medida de combate ao coronavírus terá que se conectar com a fé e as demandas populares. Não é razoável taxar como ignorante todos os evangélicos desse grupo e desprezar o setor que, infelizmente, né, mais cresce no Brasil. É uma realidade que se impõe cada vez mais no país e para a qual não podemos mais fechar os olhos. Se a ciência é a arma que usamos para combater o coronavírus, não é suficiente ou mesmo eficaz impô-la de cima para baixo a um segmento que não consegue aderir totalmente a esse discurso imediatamente, né? Por isso a Rosana diz que nunca foi tão importante disputar social e politicamente o mundo evangélico.
Nunca foi tão importante que cientistas promovam debates e ações junto a religiosos para criar maior conscientização da população de que o distanciamento de hoje é a vida de amanhã. Bom, aproveitando antes do Léo ir para o assunto final dele, a gente passar também pelo nosso factual, né, de sempre, e até o nosso factual ele deixa de ser factual muito rápido no Brasil. Então talvez quando você... enquanto você está escutando esse episódio, o ministro da Saúde possa ter sido mandado embora, ou ter mandado embora o presidente, né? Seria algo muito bom, porque no último dia, né, antes dessa gravação aqui, o que a gente viu foi o pedido de demissão, né, de um dos principais secretários do Ministério da Saúde, que é linha de frente já há 15 anos em questões epidemiológicas, né? Não é um quadro do Bolsonaro, não é nada, é um funcionário de carreira, né, super técnico do Ministério da Saúde. Não aguentou a pressão, obviamente, porque o chefe dele é contra ele, né, o chefe acima do chefe, né, que o chefe dele, no caso, seria aí o ministro da Saúde, pediu demissão. E o que ao longo do dia nos levou a crer que seria o fim da linha de modo geral aí pro ministro Luiz Henrique Mandetta. Eis que uma das coletivas, de novo, né? A gente tem tido coletivas históricas nos últimos dias e por incrível que pareça, né? Por coincidência ou não, sempre com o Mandetta aparecendo como personagem principal. Falei que não aceito, o Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto, nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Tá difícil não gostar do Mandetta. Eu tô fazendo força pra não gostar do Mandetta. Porque ele, de novo, colocou o Bolsonaro numa posição ridícula. E isso é muito bom, sabe? É muito bom porque a gente precisa... Só nos resta ridicularizar o Bolsonaro. E foi isso que aconteceu hoje, gente. O Mandetta, ele já foi demitido, já. Ele já saiu, ele já sabe que saiu, mas ele segue firme até o último limite, até o Bolsonaro entrar na sala dele e o próprio Bolsonaro esvaziar as gavetas do Ministério da Saúde e botar o Mandetta pra fora. E o Mandetta vai falar, agora eu tô fora e eu vou ser lá governador do Mato Grosso do Sul, né? Exato. Mato Grosso do Sul, enfim. Já aí, ó... E merece também, ué. Vou fazer o quê? Por tudo que fez, tem que ser governador mesmo. Se quiser ser também presidente do país, pode ser, Mandetta. Pô, tô tentando não gostar de você, mas depois você ter colocado o presidente em posição de ridículo de novo, vai cair, uma hora vai cair. Mas, ó, já caiu de pé, já, Léo. Caiu de pé. E quem tá caindo... com a bunda e quem tá se esborrachando é o brasileiro. Ponto final. Essa é a análise principal que tem que ser feita, independente do Mandetta tá colhendo bons, né, louros dessa história. Porém, esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil. O presidente numa posição, assim, ridícula, cara. Ridícula. E agora, vestindo total a carapuça de... Cavaleiro do Apocalipse, eu vou falar para vocês um pouco da realidade dos Estados Unidos, né? Pra gente entender o que está acontecendo com a maior economia do mundo, né? E um país que qualquer queda de uma folha no chão de uma árvore é um terremoto no Brasil, né? No sentido econômico, no sentido social. O que acontece lá normalmente se reflete não só no Brasil, mas nas Américas em geral, né? Donald Trump, nessa última segunda-feira, durante a sua 29ª coletiva diária sobre a pandemia, enquanto enganava as emissoras de TV e fazia transmitir um vídeo pago com dinheiro público que exaltava a sua própria liderança, né? Sob a forma de um compilado de melhores momentos das declarações presidenciais durante a crise do coronavírus. Tudo ao tom de uma trilha sonora empolgante. Aí você imagina os jornalistas que iam fazer perguntas para ele vendo esse vídeo, né? O vídeo, né, que é repleto de erros e editado de forma completamente enganosa, aparentemente pretendia refutar um relatório condenatório publicado na capa do New York Times de domingo, que detalhava a lentidão de Donald Trump para levar a sério a ameaça representada pelo coronavírus. Embora o Trump tivesse obviamente satisfeito com a produção, inclusive ele apontou para a tela com um olhar presunçoso de triunfo em vários momentos, ele parecia não perceber
que o que estava se desenrolando na sala de conferências da Casa Branca continha uma falha fatal que ajudou a reforçar o argumento central do relatório publicado no New York Times. A compilação de clipes selecionados por Dan Scavino, que é o diretor de mídia social da Casa Branca, tentou criar uma história alternativa dos primeiros meses da crise, segundo a qual a mídia americana inicialmente minimizou